Eu não sou castrense, sou alfacinha, sou de Lisboa. Estou em Castro Verde a trabalhar desde 2002. Portanto, quando vim trabalhar aqui para Castro Verde, já a LPN estava no terreno a trabalhar há mais de 10 anos. Portanto, eu vim dar continuidade ao trabalho que a LPN já tinha iniciado aqui em Castro Verde. A LPN, explicar um bocadinho porque é que a LPN se envolveu aqui em Castro Verde. A LPN, no início da década de 90, estava já na altura preocupada com a conservação das aves tepárias, que tinham já na altura, apesar de uma população muito reduzida em Portugal, tinham um núcleo importante aqui em Castro Verde que estava em vias de vir a ser prejudicado, porque naquela altura, no final da década de 80, início da década de 90, estávamos no auge das florestações com eucaliptos. Portanto, as celuloses estavam a comprar terrenos em vários sítios, alguns deles como sendo pouco produtivos em termos agrícolas, e com isso estavam a alterar as terras agrícolas para passarem para florestais com eucaliptos. E foi isso que, de certa forma, foi o grito de alerta, chamemos-lhe assim, que levou a LPN a tentar fazer aqui qualquer coisa para evitar que houvesse esta florestação por eucaliptos e garantir que nós conseguíamos assegurar a conservação das aves tepárias. Isso foi feito através de três formas que se complementam entre elas, sempre trabalhando aqui muito em parceria com os stakeholders locais, não é? Portanto, com os atores locais, como a Associação de Agricultores do Campo Branco e com o município de Castro Verde. Portanto, esses três eixos que foram desenvolvidos passaram por, primeiro, a LPN candidatou-se a fundos da União Europeia que surgiram em 1992, que foi o programa LIFE, que permitiam fazer a aquisição de terras importantes para a conservação da natureza e que permitiu à LPN fazer a aquisição das terras que tinham sido adquiridas pelas celuloses, evitando assim que elas fossem florestadas e mantendo nelas a atividade agrícola. A LPN, com esses apoios, ao longo de vários projetos, fez a aquisição de 6 propriedades com um total de 1.812 hectares, que todas elas integram a zona núcleo da Reserva da Biosfera atual. E nessas propriedades temos mantido, ao longo de todos estes anos, uma gestão favorável à biodiversidade, uma gestão favorável às aves tepárias, com a manutenção da atividade agrícola e da pecuária também, mas fazendo também uma série de outras ações de conservação e de gestão que visam a conservação da natureza e a biodiversidade. Esta foi uma parte, foi um dos eixos. O outro eixo foi o Plano Diretor Municipal de Castro Verde integrou na sua carta de condicionantes a informação que havia à data, que era a informação dos biótopos corine, e nessas zonas que estavam identificadas no biótopo corine como sendo importantes para a conservação das aves tepárias, que eram já zonas agrícolas extensivas aqui do concelho de Castro Verde, não foi permitido fazer, houve uma série de condicionantes, entre elas a florestação de terras agrícolas, que veio a revelar-se muito importante para que não continuasse a haver florestação de terras agrícolas noutros locais, além das propriedades que a LPN tinha adquirido. Um terceiro pilar, um terceiro eixo também complementar muito importante que foi efetuado foi, procurou-se, na altura, em 1992, houve uma grande reforma da política agrícola comum que introduziu pela primeira vez a possibilidade de medidas agroambientais e nessa sequência fez-se uma proposta de uma medida agroambiental, na altura chamava-se Plano Zonal de Castro Verde, que tinha a sua área de intervenção na altura era o biótopo corine de Castro Verde, porque na altura a Zona de Proteção Especial da Natura 2000 ainda não tinha sido classificada. E, portanto, na zona do biótopo corine, os agricultores podiam candidatar-se a essa medida e receber um apoio por manterem práticas agrícolas benéficas para a conservação das aves tepárias.
Esta medida mantém-se desde 1995 até aos dias de hoje, tem tido nomes diferentes. Já se chamou Intervenção Territorial Integrada de Castro Verde, agora chama-se Apoio Zonal de Castro Verde, mas tem vindo a manter o seu core, o seu núcleo essencial tem vindo a ser mantido e, portanto, essa medida tem sido essencial para nós conseguirmos dar um apoio aos agricultores para manterem uma agricultura de baixo impacto ambiental e que é compatível com a conservação das aves tupárias. Portanto, foram estes três eixos que contribuíram muito para nós conseguirmos manter o valor ecológico de conservação da natureza, desta paisagem e do território que agora é a reserva da biosfera de Castro Verde. Portanto, nós fizemos este trabalho que começou, não foi um trabalho rápido, não é? Foram muitos anos de trabalho em conjunto e, na verdade, o que nós constatámos foi que o que nós fazíamos, na verdade, já era o espírito do que é uma reserva da biosfera, não é? Porque nós temos aqui uma ligação entre o homem e a natureza muito forte. A natureza depende de nós, a natureza destas aves tupárias ameaçadas depende de nós mantermos aqui uma presença humana de baixo impacto e, portanto, foi esta conciliação que nós já tínhamos entre a atividade agrícola no território e a conservação da natureza que nos levou a considerar a possibilidade de fazermos uma candidatura a propor-nos como a reserva da biosfera. E no fundo, foi essa a gênese da candidatura como reserva da biosfera, que começou a ser trabalhada em 2015, se não estou enganada, 2014, 2015. Submetemos a candidatura foi entregue em 2016 e Castro Verde foi designado como reserva da biosfera em 2017. Portanto, desde 2017 que este território é classificado como reserva da biosfera. A reserva da biosfera é apenas o concelho de Castro Verde, enquanto que a zona de proteção especial para aves de Castro Verde, que tem toda a área que também é importante para a conservação das aves tupárias, abrange o território de outros municípios. E como é que foi essa relação com as comunidades, com as pessoas? Isso foi tranquilo? Isso foi também parte desse processo? E aí depois, quando chegou na RB, isso já estava mais pacificado? Como que foi esse processo? O que nós necessitamos de fazer para a conservação da natureza aqui em Castro Verde é muito semelhante ao que era a agricultura tradicional que tínhamos aqui em Castro Verde. Portanto, na verdade, nós viemos trazer aqui algumas condicionantes, porque o que nós tentamos fazer é, no fundo, adaptar a agricultura o ciclo agrícola ao ciclo de vida das aves e, portanto, há algumas condicionantes que têm que ser tidas em consideração. Por exemplo, temos coisas como não se fazerem trabalhos agrícolas ou reduzir ao máximo os trabalhos agrícolas durante a primavera, que é a época de reprodução das aves tupárias. Portanto, como é lógico, não é tudo perfeito e não foi tudo sempre, ou seja, não é tudo pacífico, não é? Mas no fundo, o que nós também tentámos preservar foi as tradições agrícolas que já existiam, trazendo algumas melhorias nelas, não é? Como algumas práticas que podem ser melhores, por exemplo, para a conservação do solo, como a sementeira direta, e portanto, mas foi um crescimento que foi acontecendo, houve sempre muito diálogo, houve sempre muita capacidade das partes dialogarem e de se ouvirem e de irem construindo as pontes necessárias para se alcançar um fim comum. Portanto, não é que tenha sido sempre pacífico, porque, como é lógico, são processos que trouxeram aqui algumas diferenças também na forma de funcionar, mas houve sempre aqui uma boa relação entre as partes, não é? Portanto, nunca foi uma situação de conflito aberto. Houve sempre uma boa relação entre as partes e, sobretudo, houve muita capacidade de todos de ouvirmos as várias partes, de entendermos os problemas, as situações, não é bem problemas, mas o que é que são as dificuldades que cada uma das partes tem,
defendendo interesses diferentes, não é? Para tentarmos encontrar aqui um equilíbrio, e no fundo é isso que aconteceu e que continua a acontecer, porque nós atualmente continuamos a ter a gestão por exemplo, da medida agroambiental, continua a ser uma gestão que também envolve envolve, por exemplo, os parceiros agrícolas e envolve os parceiros da conservação da natureza, e todos os anos temos que encontrar aqui um consenso, um equilíbrio, que se calhar não é o perfeito para ambas as partes, porque senão, por exemplo, se nós não tivéssemos a época de reprodução a acontecer, se calhar o que acontecia era que os agricultores podiam fazer mais fenos, podiam ter mais gado, podiam, se calhar, fazer outro tipo de culturas que não podem fazer atualmente, não é? Mas isso teria consequências para a biodiversidade e, portanto, tem havido sempre aqui uma procura de tentarmos encontrar consensos e de tentarmos também que os agricultores não sejam prejudicados, não é? Porque os agricultores são o suporte deste ecossistema que depende do seu trabalho, mas eles são pessoas e, como pessoas que são, têm que ter o seu rendimento, têm que ter a sua forma também de viver. Pronto. E, portanto, tem havido sempre aqui esta tentativa de conciliarmos ao máximo as várias partes da reserva da biosfera. Ou seja, temos tido sempre um trabalho muito próximo com os agricultores, mas também o que tem acontecido desde que a Alpen também cá está, nós, entretanto, fizemos aqui um centro de interpretação, o Centro de Educação Ambiental do Val Gonçalinho, que abriu em 2000, e que nos permitiu também aumentar a nossa capacidade de sensibilização e de alertarmos também as outras partes da população. Trabalhamos muito ao nível das escolas, com a educação ambiental, trabalhamos muito também com a população no geral e, portanto, eu acho que a população também acarinha este manter de tradições agrícolas e destes valores que já são comuns para todos. A Aptarda tornou-se um símbolo regional, local, daqui do concelho. Um exemplo que eu costumo muitas das vezes dar, que é engraçado de se ver, é que a Aptarda é o símbolo de uma série de clubes, por exemplo, desde o clube de caça ao clube dos motares. Há uma série de produtos que têm o símbolo da Aptarda, portanto, as pessoas também reconhecem que este património natural também é delas, identificam-se com eles e tornou-se um valor também de unidade, chamemos-lhe assim, local, que todos queremos preservar e que todos temos aqui os nossos papéis na sua conservação. Sim. Então, o património natural aqui de Castro Verde. Ora bem, eu há pouco referi, um dos nossos valores, de facto, são aqui as aves tepárias. O que é que são estas aves tepárias? São um conjunto de espécies de aves, não é? Neste caso, que dependem de nós mantermos um habitat que se assemelha muito às estepes. As estepes verdadeiras existem noutros locais, na Rússia, no Cazaquistão, noutros sítios um bocadinho mais diferentes aqui da Península Ibérica. E nesses locais elas existem de uma forma natural, portanto têm a ver muito com o facto de serem solos pobres, com pouca produtividade, também baixas precipitações, e portanto têm uma paisagem muito aberta, sem árvores, aqui semelhante à que nós temos também em Castro Verde, mas que é natural. Aqui as nossas estepes não são verdadeiras estepes, são umas estepes que foram moldadas por centenas de anos de intervenção humana na paisagem e que no fundo, fruto de sermos aqui uma zona de pastoreio há centenas de anos, também de fogos grandes fogos que ocorreram nos séculos XVII e XVIII, tivemos aqui fogos grandes que fizeram logo na prática não tivemos nunca aqui uma floresta muito, muito grande, mas também sobretudo muito pelo pastoreio, porque Castro Verde era uma zona de pastoreio de inverno, por exemplo, para rebanhos que vinham em transumância desde a Serra da Estrela. E a Vila de Entradas tem precisamente esse historial
porque era por ali que os rebanhos entravam e que utilizavam as pastagens aqui de Castro Verde. E do Campo Branco também, como aqui é chamado, não é? E, portanto, esta paisagem foi moldada ao longo de muitas centenas de anos pelo homem. No início do século XX, com a campanha do trigo, também teve aí uma forte intervenção humana, porque aí sim há muitas zonas de matos e de árvores que desaparecem para se tornarem em terra arável para a produção de trigo. E no fundo é este habitat que foi transformado, que foi moldado pela mão do homem ao longo de todas estas centenas de anos, que nos traz a este agroecossistema que é tão importante e tão valioso, mas que requer que o homem mantenha essa atividade, requer que o homem mantenha uma atividade agrícola de baixo impacto. Portanto, não pode ser agricultura intensiva, não podem ser culturas irrigadas, não pode ser culturas permanentes intensivas, como produções de pomares e isso assim, mas que nos permite ter aqui assim esta paisagem, este regime de culturas de cereal de sequeiro em rotação com pastagens, que contribui para que o solo também não fique muito degradado, por um lado, mas que contribui para nós termos então aqui as tais aves tepárias, que são características de outras estepes, mas que conseguiram na Península Ibérica adaptar-se a estas paisagens criadas pelo homem, moldadas pelo homem. E então, quais é que são as aves que nós temos aqui que são mais marcantes? A aptarda é talvez o maior símbolo, literalmente, porque é a ave mais pesada, a voadora mais pesada que nós temos na Europa. É maior do que um peru. É a segunda ave voadora mais pesada que temos no mundo. Há só uma prima dela, uma aptarda em África, que é ligeiramente maior do que ela. E, portanto, temos aqui esta grande ave que tem uma série de comportamentos muito específicos, porque fazem paradas nupciais e têm um comportamento também social antiquado, mas interessante, dado que as fêmeas andam com as fêmeas e os machos com os machos, e portanto aquilo não há assim grande... Não são modernos e não fazem partilha de responsabilidades parentais nem nada disso, mas de facto é uma ave muito bonita, com características muito engraçadas, muito interessantes, e que tem a particularidade de ocorrer aqui e de ser possível podermos vê-la com alguma facilidade. Já foi mais fácil, mas podemos vê-la com alguma facilidade. Depois temos um primo desta aptarda, que são os xizões. Os xizões é uma ave mais pequenina, bem mais pequenina do que as aptardas. São do tamanho mais ou menos de uma galinha, mas que também são uma ave característica destas estepes, que necessitam também destes habitats e que ocorrem também aqui. Depois temos espécies como o cortiçol de barriga negra. O cortiçol é parecido com uma rola, mas tem a particularidade de também ele nidificar no solo. Portanto, tanto a aptarda como o cisão, como o cortiçol de barriga negra nidificam. São espécies que nidificam no solo, portanto não constroem propriamente um ninho e aproveitam só o coberto que a vegetação herbácea lhes dá para se esconderem e para se camuflarem e fazerem ali o ninho, que na prática é só uma depressãozinha no solo. E portanto o cortiçol de barriga negra também é outra destas espécies que também é bastante emblemática, também são bastante raros. Temos também o tartaranhão caçador. O tartaranhão caçador é uma ave de rapina, uma ave de presa, é uma águia, portanto, da família das águias, que também nidifica, também faz os seus ninhos no meio das searas e das searas bem altas, onde se conseguem esconder bastante bem, apesar de serem mais conspícuos e mais óbvios do que a aptarda e o cisão, que esses então, quando estão camuflados, não é muito fácil de os encontrar. Esse turismo de birdwatching, ele se faz a partir dessa observação dessas aves Sim, estepárias. sobretudo destas 4 espécies
que eu referi, muito da aptarda. A aptarda ainda continua a ser o grande chamariz, porque, por ser... é uma espécie que não é muito comum na Europa, portanto a maior parte dos turistas que nos procuram são europeus, e é uma espécie que não é muito comum na Europa e, portanto, é aquela que funciona mais como chamariz. O sisão também. O sisão é uma espécie que só existe um núcleozinho no sul de França, mas que existe na Península Ibérica, e portanto também é uma das espécies mais procuradas pelos observadores de aves. Os cortiçóis têm uma distribuição mais alargada, mas são bastante raros e, portanto, também normalmente são bastante preocupados. Depois há uma série de outras espécies que, como eu estava há pouco a dizer, que não são bem estepárias, mas que são características da Península Ibérica, e que existem na Península Ibérica com mais abundância do que existem noutros locais da Europa, e, portanto, também são muitas das vezes procuradas. Estou-me a lembrar dos cucos, dos papafigos, ou seja, há uma série de outras espécies, os picanços, os chascos. Há uma série de espécies que têm uma ocorrência um bocadinho mais abundante em Portugal, na Península Ibérica no geral, e que os turistas também... Quem faz a observação de aves também gosta de procurar para fazer a observação de aves. Mas depois há duas outras espécies que também são procuradas pelos turistas. Também elas dependem do habitat estepário, deste ecossistema estepário, mas que não nidificam no solo. Portanto, elas precisam de zonas abertas, sem árvores, mas não nidificam no solo. Nidificam sim em cavidades. Em cavidades que na atualidade são sobretudo cavidades em edifícios rurais antigos, abandonados, que são feitos em taipa, portanto em pedra, em terra calcada, e que o seu abandono disponibilizou uma série de pequenas cavidades onde eles conseguem criar, que é o peneireiro das torres e o rolieiro. Também são duas espécies muito procuradas pelos turistas. O peneireiro das torres é um falcão, portanto é das aves, é uma ave de rapina também. É uma ave que se conseguiu fazer a sua recuperação. Eles praticamente estavam, tal como a aptarda e o sisão, estavam a desaparecer, e ao fazermos uma série de ações de conservação para disponibilizarmos cavidades para eles criarem, nós conseguimos que eles recuperassem, e isso fez com que neste momento tenhamos uma população bastante melhor e mais segura desta espécie. O rolieiro também beneficiou na prática das medidas que foram feitas para o peneireiro das torres. A diferença é que o peneireiro das torres é colonial e, portanto, as medidas que fizemos foram mais ajustadas, foram pensadas para eles, na verdade, e portanto eles beneficiaram melhor nesta lógica de serem coloniais, e portanto foram privilegiados nesse sentido. Mas os relieiros também conseguiram aumentar bastante, apesar de ser uma espécie que em Portugal está criticamente em perigo. E curiosamente os relieiros é uma espécie que a maior parte das pessoas de cá é uma espécie de um novo colonizador, quase. É um colonizador recente, porque era uma espécie tão rara, que a maior parte das pessoas não tem muita memória delas, e portanto é uma espécie que as pessoas gostam de ver, até os próprios locais, porque é uma espécie que nos lembra um bocadinho aquelas espécies tropicais mais com cores mais vivas, porque tem um azulão, de um azulão assim muito forte, e portanto é um bocadinho diferente das outras que são pardas e castanhas, e que são dessa cor precisamente para se conseguirem camuflar por aqui na nossa vegetação. Pronto, eles diferem um bocadinho disso. Mas estas são é o conjunto das aves estepárias principais que utilizam aqui a zona de Castro Verde, mas depois temos um conjunto de espécies de aves de rapina, por exemplo, que também tem uma comunidade de aves aqui muito importante, porque como a abundância de presas é relativamente alta aqui no território de Castro Verde, seja coelhos, seja perdizes, seja lebres, faz com que não só tenhamos alguns casais de águias, como a águia de Bonelli e da águia imperial ibérica, que a águia imperial ibérica é também uma aquisição recente, porque nós não tínhamos aqui em Castro Verde águias imperiais
Antigamente a espécie tinha desaparecido de Portugal no final da década de 70, 80 e regressou agora no início do século XXI, desde 2006, que voltámos a ter águias imperiais aqui em Castro Verde, e em Portugal em 2003, portanto é uma recolonização recente. Portanto, esta é uma das espécies também emblemáticas que os turistas procuram, porque é muito rara e que aqui se pode observar bem. Mas dizia eu que temos tanto águias bonelis, a águia imperial ibérica, temos muitas águias, temos também águias cobreiras, águias calçadas, milhafres, ou seja, temos uma comunidade de aves de rapina também muito grande, fruto da abundância de alimento que existe aqui para elas, tanto na época de reprodução como durante o inverno. Durante o inverno até são bastante abundantes, são às vezes até o que nós vemos mais são as aves de rapina, porque os juvenis, que normalmente são um bocadinho mais trapalhões a tentarem para caçar, como tem aqui uma boa área de alimentação, nós temos aqui na prática uma zona de assentamento de juvenis que vêm na altura do inverno, a seguir à época de reprodução, vêm até cá para aproveitar, ser mais fácil conseguirem caçar aqui. E temos também uma série, não é que sejam residentes, não é que tenham cá local de reprodução, de nidificação, mas que são muito frequentes de nós observarmos, que são as aves necrófagas. Temos tanto os grifos como o abutre preto, que são de observação também muito frequente aqui no nosso território, aí fruto de sermos uma zona de pecuária, não é? Portanto, também temos a abundância de alimentação necrófaga. Assim, nós fomos classificados em 2017, portanto, o tempo que nós temos aqui de vida, de reserva, nós somos ainda umas crianças, enquanto reserva da biosfera, e, portanto, nós já tínhamos turismo antes, não é? E entretanto, com isto do Covid do ano passado, a parte do turismo de natureza, que é feita essencialmente de turistas estrangeiros, diminuiu drasticamente, desapareceu praticamente, não é? Portanto, nós não tivemos propriamente um crescimento no birdwatching associado a sermos uma reserva da biosfera, porque também não tivemos sequer muito tempo para fazermos essa divulgação, sobretudo junto do público estrangeiro. Tivemos mais tempo foi de fazer a divulgação junto do público nacional, porque participámos em várias feiras de turismo, pronto, hoje em dia agora não há feiras nenhumas, nem divulgação nenhuma desta, mas a Câmara, o município fez várias participações em feiras, em que se fez em que o mote, não é, era a reserva da biosfera, era sermos um território reserva da biosfera. E portanto, eu acho que houve aí algum incremento por parte, por exemplo, de turistas nacionais que ficaram a conhecer, tiveram conhecimento do território Castro Verde por passarmos a ter esta classificação, até porque a classificação, quando nos foi atribuída, foi muito badalada na altura. Houve uma série de notícias, houve uma série de informação que saiu e, portanto, isso foi muito badalado. Portanto, nós não temos ainda muito trabalho feito enquanto reserva da biosfera na parte do turismo, inclusivamente algumas dos materiais de suporte e de apoio que temos atualmente são recentes, são do ano passado. Por exemplo, o mapa que temos de roteiro da reserva é recente, portanto, temos ainda pouca informação até disponibilizada nesse sentido. Mas, por exemplo, era um trabalho que também já vinha a ser feito antes da classificação da reserva, mas a rota da Nacional 2, que é esta estrada nacional que atravessa o país de norte a sul, tem vindo a ganhar muita força, e nós, na verdade, somos a única reserva da biosfera que é atravessada, que a rota atravessa. E por esse motivo também temos tido, ou seja, temos tido visitação por causa da rota da Nacional 2, mas eu sei que tem despertado alguma curiosidade o facto de sermos reserva da biosfera, de sermos território da Unesco, que tem também contribuído para haver alguma procura por parte dos turistas. Mas é como eu vos digo, a classificação tem pouco tempo ainda para nós conseguirmos perceber se estamos a ter um impacto maior por sermos reserva da biosfera ou não.
é nítido que, por exemplo, quando os turistas estrangeiros nos visitam e nós falamos da reserva da biosfera, eles veem isso como um reconhecimento e como uma mais-valia do território. Portanto, é um reconhecimento que o território teve, é porque estamos a fazer qualquer coisa meritória, não é? Sim, e portanto eles veem isso como um selo de qualidade também, que é obviamente importante, não é? Portanto, em termos de turismo, não sei se já teremos tido um aumento que nós consigamos, sobretudo, quantificar por ser específico relacionado com a reserva da biosfera. Eu creio que o facto de sermos reserva da biosfera poderá, por exemplo, no que diz respeito à Nacional 2, poderá ser uma mais-valia a trabalharmos para conseguirmos turismo de maior longa duração, porque a Nacional 2 está neste momento muito numa lógica de atravessar o país de les a les e parar e carimbar passaportes e ficar muito pouco tempo na maior parte dos sítios. Mas eu creio que poderíamos talvez trabalhar um bocadinho mais a tentativa de fixar aqui alguns turistas, deles desfrutarem um bocadinho da lógica da Nacional 2, mas descobrirem um bocadinho o território mais do que aquilo que estão neste momento a fazer, que é um bocadinho de atravessar sem... De passagem mesmo, né? Sim, sim, ou seja, claro que eles ficam a conhecer um bocadinho de Castro Verde, a maior parte deles até em 2020, isto para outra vez, não é? Mas muitos deles, por acaso no verão de 2020 até isso aconteceu muito, muitos deles acabam por ter refeições aqui em Castro Verde, mas é muito numa lógica de viagem, de fazerem um pequeno apontamento de uma visita mais rápida e de seguirem a viagem. Portanto, a reserva da biosfera poderá ter aqui a mais-valia de conseguirmos cativá-los a ficar um bocadinho mais e a descobrirem um bocadinho mais o território. Mas eu acho que, no geral, as pessoas sabem que nós somos uma reserva da biosfera. Eu acho que quando foi a classificação as pessoas ficaram muito, muito orgulhosas de Castro Verde ter sido classificado como reserva da biosfera da Unesco. Foi um reconhecimento internacional que as pessoas sentiram e tiveram muito orgulho e se identificaram muito com isso. Portanto, mas eu creio que viram isso mais como um prémio, como algo que é atribuído naquele momento e que depois passa e que não temos que nos esforçar assim muito para manter, do que propriamente algo que nós temos que continuar a trabalhar no dia a dia. Pronto. E é nesse lado de termos que continuar a trabalhar no espírito de reserva da biosfera, no cotidiano, que eu acho que nós temos que. Eu estou a falar isto enquanto LPN e enquanto uma das entidades responsáveis pela gestão da reserva, que nós temos que trabalhar mais, que é trazer a reserva da biosfera para o dia a dia das pessoas, para todas as ações que elas fazem no dia a dia, não é? Castro Verde, por acaso, já era e continua a ser um dos municípios aqui do Baixo Alentejo que mais recicla, por exemplo. Mas é em todos os pequenos gestos que nós fazemos no nosso dia a dia, desde quando vamos ao lixo, é conseguimos chegar a mais gente, é de ter mais pessoas envolvidas na reserva da biosfera e na participação, que eu acho que nós, enquanto gestores da reserva da biosfera, também temos que trabalhar mais ativamente. As escolas estão muito envolvidas e com isso chegamos aos mais novos, mas eu acho que é uma das áreas que eu acho que destaco que nós temos que trabalhar mais. O que tem sido desenvolvido de ações por vocês e linkando com os desafios que vocês têm? Bom, trabalhar sempre muito para fazermos, a verdade é essa. E às vezes, quanto mais nós vamos levantando pontas, mais coisas vamos descobrindo. Mas, ou seja, nós temos procurado trabalhar na área da comunicação. Uma das primeiras coisas foi criarmos o logotipo da reserva como uma imagem identificadora e que permite-nos identificar a reserva da biosfera e, portanto, que nós somos uma reserva da biosfera e de termos esse elo, temos esse elo comum, portanto, temos uma imagem que nos identifica
E, portanto, esse foi um dos trabalhos que começámos por fazer. E trabalhar aqui em alguns dos materiais mais de marketing e de comunicação associados à reserva. Não fizemos ainda muitos, mas já fizemos alguns produtos e algum material de comunicação relativo à reserva da biosfera. Depois temos feito, no âmbito de, muitas das vezes, daquele que é o nosso trabalho enquanto entidades que já fazíamos, mas que continuamos a fazer, temos muito trabalho, por exemplo, no nosso caso da LPN, temos continuado a fazer muito trabalho no que respeita a medidas para a conservação do património natural, sejam elas medidas dirigidas ou para as aves de rapina ou para as aves de párias, mas temos tido uma série de projetos com medidas para a promoção do habitat e de conseguirmos melhorar o habitat das aves de párias. Isto porque, fruto provavelmente de fatores que nos são alheios aqui à reserva da biosfera, nós temos neste momento pelo menos a aptar da eocisão com tendências de decréscimo significativos, portanto são populações que eram espécies que estavam com tendências de crescimento e neste momento elas estão a diminuir. Ou seja, duas das aves mais emblemáticas que nós temos aqui estão em decréscimo. E, portanto, esse é um dos assuntos que nós temos estado a acompanhar com maior preocupação. Como eu disse, são provavelmente fatores alheios que estão aqui a causar esta diminuição, mas apesar de serem fatores alheios, porquê? Porque estas espécies, durante o seu ciclo de vida, não ficam sempre em Castro Verde. Elas não são migradoras no sentido de que vão para a África ou que vão para o norte da Europa, mas são espécies que fazem pequenos movimentos regionais. E, portanto, é comum tanto as aptardas como os xisões no verão, as aptardas os machos, porque as fêmeas ficam cá a tomar conta da prole, mas tanto as aptardas como os xisões fazerem voos e irem para zonas aqui à volta do território de Castro Verde, nomeadamente iam antigamente para estas zonas a norte de Castro Verde, que eram a zona dos Barros de Beja, onde se fazia antigamente mais cultura de cereais. Hoje em dia, com o Alqueva, essas zonas modificaram-se drasticamente e, portanto, todas essas zonas que tinham culturas anuais e que eram propícias à existência no verão destas espécies, neste momento estão com olivais e amendoais e, enfim, outras culturas muito super intensivas que não são nada adequadas a elas e, portanto, não sabemos se é este a única causa e o único motivo, mas a verdade é que nós em Portugal neste momento estamos com tendências um pouco alarmantes de decréscimos tanto no cisão como na aptarda e no tartaranhão caçador. Portanto, estamos um bocadinho também a tentar perceber e essa tem sido um dos trabalhos em que nós estamos a tentar perceber melhor o que é que se está a passar e que estamos até com alguma dificuldade em conseguir compreender o que é que está a acontecer. Portanto, nós temos mantido, por um lado, os tais projetos mais de ações de conservação da natureza no terreno. Portanto, temos tentado perceber que medidas é que nós podemos fazer de conservação da natureza para garantir que conseguimos ter um habitat favorável e em bom estado de conservação para as aves de párias, portanto, para que Castro Verde continue a ser um reduto e um núcleo delas, mas que elas consigam, eventualmente, estar cá, fazer cá o seu ciclo de vida todo. E é isso que nós andamos também aqui a tentar perceber se conseguimos fazer isto. A verdade é que, neste momento, as zonas da Rede Natura 2000 onde estas espécies existiam estão a ficar como uma espécie de ilhas fragmentadas, com pouca conectividade entre elas e, portanto, há aqui uma série de questões ecológicas que são um pouco preocupantes e que nós temos estado a tentar desenvolver. Portanto, temos estado a tentar testar algumas medidas, temos estado a fazer algum trabalho para testar medidas que possam melhorar aqui a situação, sobretudo do verão, porque, como vocês sabem, Castro Verde, terra alentejana, quente
seca no verão e com cada vez maior frequência de secas, que é uma das grandes preocupações que nós temos neste momento com as alterações climáticas, é o facto de termos cada vez secas mais frequentes. Também temos problemas associados à desertificação e, portanto, de tentarmos trabalhar para que este território seja mais resiliente às alterações climáticas. Eu destacaria talvez aí essas ações que têm estado a decorrer. Algumas temos feito com a colaboração de outros agricultores. Em 2020, em concreto, fruto também desta situação do Covid, as ações foram mais feitas por nós, até porque muito da nossa experiência e daquilo que nós temos conseguido transmitir e falar até com os agricultores, muitas das vezes tem a ver com nós sabermos na prática do que é que nós estamos a falar. Ou seja, quando nós estamos a propor aos agricultores fazerem a medida A, B, C ou D, nós termos experiência de como é que ela se faz, quais é que são as dificuldades até de quando elas se fazem. E, no fundo, é esse um bocadinho o caminho que nós estamos a trilhar neste momento. Nós temos estado a testar nós para perceber como é que se pode fazer, para podermos explicar e demonstrar a melhor boa prática que pode ser feita. E tem sido esse o nosso trabalho mais recentemente, que é nestas medidas que já são de conservação, mas que envolvem uma gestão muito ativa, é perceber qual é que é a forma, a receita certa para se fazer. E esse trabalho tem sido um bocadinho de teste e erro nosso, não é? De experiência, para depois podermos também fazer essa transmissão de conhecimentos que pode depois ser replicada a uma escala maior. Em parte também agora por causa do Covid. Este ano não conseguimos praticamente divulgar nada. Verdade seja dita, estamos a apurar a receita. A receita, nós temos algumas experiências já feitas. Houve coisas que funcionaram bem, outras que funcionaram menos bem, e é isso que estamos a fazer. Em muitos dos projetos em que nós até temos participado, normalmente um dos resultados é, no final dos projetos, um manual de boas práticas, precisamente para tentarmos replicar, aumentar o potencial de replicação destas boas práticas. Portanto, esse normalmente é um dos nossos objetivos. O que acontece também, muitas vezes, é que, como também participamos numa série de comissões e de entidades que vão adquirindo estes conhecimentos e que depois os vão incluindo em normativos, por exemplo, de boas práticas, que são depois até quase vinculativos quando é emitido um parecer, por exemplo, de uma autoridade para se fazer um projeto ou qualquer coisa assim. Muitas das vezes as boas práticas que nós identificamos, elas também acabam por ser incluídas em alguns desses normativos e, portanto, acaba por ser feito um acompanhamento. O facto da LPN estar no território e de ter uma presença constante no território, de estarmos, no fundo, nós na verdade somos agricultores também, portanto, acaba por facilitar muitas das vezes também esta troca que existe de informação e de conhecimento. Na verdade, nós aprendemos muito também com os agricultores e com todas as pessoas, portanto, muitas das vezes é em conversa que nós transmitimos coisas e que aprendemos coisas também, portanto... O que significa para a senhora a Reserva da Biosfera? Bom, para mim a Reserva da Biosfera é um modelo de desenvolvimento sustentável. Porquê? Porque o facto de sermos um território da Unesco traz já consigo, na sua gênese, uma série de princípios de direitos humanos, de democracia, de igualdade de género, de educação, ciência, que são essenciais para que nós possamos ter um desenvolvimento sustentável. E depois é um modelo de
de nós conseguirmos compatibilizar uma vida de qualidade para as pessoas, para o ser humano, mas também em harmonia com os recursos naturais que nós temos no território, seja a biodiversidade, seja sol, seja a água. Portanto, no fundo, para mim, a Reserva da Biosfera é um modelo de desenvolvimento sustentável que permite integrar a conservação e a valorização dos recursos naturais com um desenvolvimento social e económico equilibrado. Portanto, é um exemplo de desenvolvimento perfeito, quase, e que eu acho que nós conseguimos aqui em Castro Verde dar esse exemplo, porque, como é lógico, precisamos, se calhar, de melhorar um bocadinho os índices do desenvolvimento na agricultura, do desenvolvimento económico na agricultura, melhorar aqui um bocadinho a qualidade de vida, mas conseguimos fazer este desenvolvimento em que compatibilizamos a conservação dos nossos recursos naturais, da natureza, com o desenvolvimento socioeconómico. E isso é para mim a gênese do que é uma reserva da biosfera. E com isso também trazer o aporte das tais categorias-chave que são a base da Unesco também, a educação, a ciência, a democracia, os direitos humanos, que é algo que também que eu sinto que também é vivido aqui em Castro Verde. E também há aqui outra questão também importante em Castro Verde, que eu falei muito da parte natural, porque é a parte que eu puxo mais à minha sardinha, mas há aqui uma outra componente também que eu acho que é muito importante, que é a parte cultural, e que a Reserva da Biosfera nos permite fazer esta valorização também daquilo que são as tradições culturais deste território, e que têm muitas especificidades e muitas particularidades que são de facto muito interessantes e que é muito importante valorizarmos da nossa história, de todo este trabalho cultural que existe aqui, valorizarmos todas estas tradições. Portanto, também temos essa componente de valorização do património cultural que Castro Verde também tem feito ao longo de todos estes anos e que é muito importante continuarmos a preservar e mantermos. E também não é só mantermos as tradições antigas, não é? Aquilo que é a nossa tradição antiga, mas também conseguirmos trazer aquilo que há de novo, de inovador e que acontece de inovador. Um dos exemplos que eu acho muito interessante aqui em Castro Verde é o facto de nós termos em Castro Verde, por exemplo, um conservatório regional, que tem aqui instalações. Nós temos na escola, o agrupamento de escolas tem ensino articulado, portanto, nós conseguimos ter, por um lado, a parte cultural e as tradições antigas, mas também trazer aqui aquilo que é a vanguarda do que seja também a cultura. E isso eu acho que também é muito importante e interessante em Castro Verde. Castro Verde tem muitas pessoas, eu referi que eu sou de Lisboa, não é? Tem muitas pessoas que são de fora. Porquê? Por causa das minas Neves Corvo, foi um assunto que eu não toquei, mas as minas Neves Corvo têm sido o suporte económico local, porque é de facto onde há aqui onde se gera um rendimento económico importante para a grande maioria das famílias daqui de Castro Verde. Mas também tem um outro fator, que é traz muitas pessoas de fora. E portanto há aqui até quase um intercâmbio natural, porque há aqui sempre há inúmeras pessoas, e muitas das vezes são pessoas também com bastante qualificação técnica, não é? Que vêm de fora. E o facto de nós termos aqui também a possibilidade de termos alguma qualidade em termos culturais, em termos de educação, também ajuda à fixação até destas pessoas. Como eu, por exemplo, que me fixei cá, também em parte porque aqui há uma boa qualidade de vida, não é? Há uma boa qualidade de vida em vários sentidos.